Isso. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Oremos. Nosso Deus, só o Espírito Santo é o professor, é o único que pode guiar a igreja a toda a verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de todo o ajuntamento dos santos, para que o Senhor se revele à sua igreja, se revele aos visitantes, se revele, ó Deus, a todos os presentes. Que o segredo dos corações seja revelado pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, amém. Diz assim a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Há um hino, quando jovem, cantado por Oséias de Paula, que dizia assim: Bíblia, livro dos livros, és a escrita de Jeová. Bíblia, a eternidade, da divindade em que está. Bíblia, livro dos livros, és o tesouro das gerações. Ó minha Bíblia, fanal de gozo, és o repouso dos corações. Bíblia, livro dos livros, dos patriarcas e das visões. Livro de unção bendita e de infinitas revelações. Bíblia, livro dos livros, sol que ilumina os dias meus. Ó minha Bíblia, livro do crente, és um presente vindo de Deus. Bíblia de duplo gume, tu és o lume na escuridão. Bíblia, arca da lei, onde encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isto, encontrei Cristo para me remir. Ó minha Bíblia, rio que passa, manando graça sem se extinguir. Esse texto fala da Bíblia, a importância da Bíblia, os benefícios provenientes das Escrituras estão condicionados ao preencher os requisitos da palavra de Deus. É preciso que nós tenhamos fé, por exemplo, na palavra de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A qualidade de vida nossa será excelente se nós adotarmos como regra de fé e prática a palavra de Deus. Teremos uma vida boa. O homem que adota o conselho bíblico como norma de sua vida será uma pessoa que gozará de bom conceito diante de Deus e diante dos homens. Vai ter um testemunho. É como Jó, homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. O homem que adota o conselho bíblico como norma de sua vida, quando obedece a essa palavra de Deus, evitará danos emocionais e físicos. Muitos estão sofrendo da ansiedade. A Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa nenhuma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. O operoso praticante das Escrituras estará livre da disciplina do Senhor. Quem anda no seu caminho nunca experimentará o chicote de Deus, porque essa pessoa é correta aos olhos de Deus.
Quem anda no caminho proposto pela palavra de Deus viverá uma vida de contentamento, estará livre das aflições econômicas. É o que mais aflige as pessoas hoje, é a questão de dinheiro, da economia. Mas a palavra de Deus ensina-nos que, tendo com o que comer e nos vestir, estejamos contentes. Quem se submete à palavra de Cristo não é vencido pelo diabo, pela carne, nem por crenças e comportamentos mudando, porque ele é como um monte de Sião, firme para sempre. Quem obedece à Bíblia Sagrada estará dando um bom testemunho de Cristo. Eu só sei que sou um crente que está glorificando a Deus se eu ando de acordo com a palavra de Deus. Se atentarmos, irmãos, para todo o conselho de Deus, estas e outras bênçãos serão nossas. Por isso, necessitamos conhecer os atributos das Escrituras Sagradas. E esses atributos são aqui, pelo menos, resumidamente mencionados. Então, vamos falar um pouco sobre os atributos das Escrituras Sagradas que precisamos conhecer para receber os benefícios. Os atributos das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, as Escrituras nos instruem tanto na doutrina como na ética divina. Observe o 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino. Se você se aproximar da palavra do Senhor, você tanto vai aprender a doutrina cristã como a ética cristã. No livro de Deus, vamos aprender sobre a teologia, que é o estudo sobre Deus. Nós iremos conhecer a pessoa de Deus, vamos conhecer o plano, os decretos de Deus, vamos conhecer as obras de Deus. É o livro que revela Deus. Se alguém tem interesse em conhecer a Deus, precisa examinar as Escrituras. Conhecer a Deus destruirá a crença na existência de outras divindades além do Senhor. Quem não conhece a Deus da Bíblia, o Deus revelado na Bíblia, vai continuar pensando que existem deuses por aí, como Iemanjá e outros, dominando os territórios. Não, isso tudo é invencionice dos homens, porque a Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. No Santo Livro, iremos conhecer a origem agora da antropologia. Não só conhecemos Deus, mas vamos conhecer a nós mesmos. A Bíblia vai nos ajudar a conhecer sobre o homem, o propósito do homem, o propósito da sua existência e o seu destino. Se você quer saber alguma coisa sobre você, de onde você veio, para onde você vai, você precisa ler as Escrituras. As Escrituras dizem: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia Sagrada nos faz saber a origem, então, do universo, a finalidade do universo, o novo formato que o universo terá na segunda vinda do Senhor. Eis que crio novos céus e nova terra, diz o Senhor. Ele criou primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Santa Escritura nos ajuda a compreender sobre a queda da humanidade e suas consequências. Está ali no capítulo 3, que o homem come do fruto proibido. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos, por isso todos pecaram. Então a gente vê ali também as consequências dada a Adão, dada ao planeta, dada a Eva, dada a serpente. Então nós vamos conhecer sobre a queda do homem, mas também vamos encontrar
a revelação do plano resgatador de Deus através do seu Filho unigênito, que é a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você tem interesse de saber isso, você precisa examinar as Escrituras. Também nas Escrituras Sagradas se aprende os sinais do fim do mundo, a ressurreição geral dos mortos, o dia do juízo final e o destino eterno dos justos e injustos. Se você tem interesse em conhecer essas verdades, é preciso o quê? Examinar as Escrituras. Somos informados pela palavra de Deus dos deveres do homem para com o seu Criador, a maneira correta de orar, de participar da ceia do Senhor, de servir ao Senhor. Quem quer andar na presença do Senhor precisa ler o livro. O livro é a bússola de Deus para nós andarmos de maneira agradável ao Senhor. A cosmovisão, a visão bíblica, vai na contramão da visão do mundo. A maneira como pensamos e vivemos revela se nosso óculos é divino ou mundano. É o que a gente chama o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. É o homem que não segue os ensinamentos do Senhor. Há uma necessidade de meditarmos, irmãos, na palavra do Senhor, para podermos conhecer as crenças que devem fazer parte da nossa vida. Se nós não sabemos o que devemos crer e não sabemos como devemos nos comportar, é porque nós não estamos lendo a palavra de Deus. Vamos, irmãos, rejeitar tudo aquilo que não concorda com a palavra de Deus, para não sermos enganados pelos propagandistas do erro. Tome cuidado, porque há muitos falsos profetas. Diz que os nossos pais foram enganados no jardim. Eva caiu no engano. Então, tome cuidado. Tenha esse livro na sua cabeceira, tenha esse livro no seu coração. Guardei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Os atributos das Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, as Escrituras nos censuram sobre crenças e comportamentos errados. Não é só um livro que ensina, mas é um livro também que repreende. Leamos o 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Observaram que depois do ensino vem para a repreensão. É um livro realmente que repreende quando a pessoa não está crendo corretamente e quando não está vivendo corretamente. A palavra de Deus não é tolerante ao erro doutrinário e o erro comportamental do seu povo e dos homens de maneira geral. Diz lá em Gênesis que viu Deus a maldade do homem e que a maldade do homem era continuamente. O Senhor disse, não, vou destruir o homem. Quando você observa os profetas, eles, no geral, estão repreendendo o seu povo, o povo de Deus, porque está se desviando doutrinariamente ou moralmente. Quando você vai no Novo Testamento, continua a mesma linha de pensamento. Primeiro vem a doutrina e depois as correções. Larguem isso, façam isso. Por exemplo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir aos necessitados. Das 7 igrejas do Apocalipse, 5 são repreendidas. Tenham contra ti, porque abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras, senão eu vou remover o teu candeeiro. Então, é um livro, irmãos, que não aceita desvios, que não aceita comportamentos errados. A censura e castigo se manifestou no próprio jardim.
Porque os nossos pais comeram do fruto proibido, ao homem foi dito que você vai voltar ao pó. Com o suor do rosto comerás o teu pão, até que torne ao pó, porque tu és pó, e ao pó voltarás. A mulher, Léia agora experimentou o castigo da mulher, que é a multiplicação da dor de parto por causa do pecado, não é? Então a gente vê que o Senhor, realmente, Deus é amor, mas também é justiça. A censura, então, começa ali, e logo após, Deus censura também o Caim, porque Caim não deu uma oferta que Deus aprovou, e ele ficou irado, e o Senhor repreendeu ele. Rapaz, por que você está assim? O pecado jaz à porta, mas a ti convém dominar. A demonstração se dá quando uma verdade bíblica está sendo negada, adulterada, esquecida e desconsiderada pelos homens e pela igreja de Deus. É por isso que quando você às vezes abre a Bíblia, parece que tem uma espada ali com aquela passagem que você está lendo. Aí você recua, quer ler outra passagem, mas Deus continua botando o seu chicote na sua frente para você se consertar doutrinariamente ou então moralmente. O comportamento não condizente às verdades eternas sofrerá reprimenda da parte do Senhor, porque não glorifica a Deus, prejudica o próximo e o próprio indivíduo. Foi assim que aconteceu com Davi. Deus mandou Natã e disse: olha, você fez isso, isso e isso, e vai acontecer isso, isso e isso. Deus não poupa nem o seu homem mais próximo, Moisés. Moisés não glorificou a Deus e foi proibido de entrar na terra prometida. Apesar, irmãos, de libertos pelo Senhor, por causa das tentações e provações, nós nos afastamos da vontade revelada de Deus, e isso desperta a zanga de Deus contra nós. Por isso que aparece a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Deus fica irado com o seu povo, Deus fica irado contra os homens deste mundo. Deus, então, usa instrumentos para nos repreender de nossos maus caminhos, para nos fazer voltar à sensatez. Basicamente é usando a palavra, mas ele pode fazer isso você ouvindo um rádio, vendo um programa de televisão, ou lendo um folheto, ou entrando na igreja, como diz Asaf. Asaf estava a ponto de pedir demissão da igreja, porque ele sofria muito, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Deus esclareceu a Asaf. Todo aquele que não acata a repreensão de Deus vai sofrer debaixo da mão poderosa divina em qualquer área da vida. Antes da surra, vocês lembram como nossos pais faziam? Menino, se conserte. Menina, se conserte. A batata está cozinhando. E aqui muitos deixaram a batata cozinhar e aprenderam o que é o cinturão do pai e da mãe, né? Então, assim é o Senhor nosso Deus. É o Deus que antes de mandar um chicote diz: rapaz, conserta a vida, se endireite, porque senão a mão do Senhor vai pesar. Os homens deste mundo que não atender à convocação do Senhor para o arrependimento e a fé em Cristo Jesus sofrerá pena de eterna destruição. É o Evangelho, irmãos, as boas novas. Deus está convidando homens e mulheres ao arrependimento e à fé. E quem não ouvir, vai perecer. Crê no Senhor Jesus, né? Marcos diz: ide pelo mundo pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. A confissão, então, e o abandono de pecados indica que recebemos a repreensão do Senhor. Deus falou e eu me curvo diante do Senhor. E faço como o Davi que ouviu, Salmo 51. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. E ele se humilha na presença do Senhor. Os atributos
das Escrituras Sagradas. Terceiro lugar, as Escrituras nos apontam o caminho correto. Não só ensina, não só repreende, mas diz: este é o caminho, andai por ele. Vamos ler de novo o 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Depois da repreensão, vem correção. O livro de Deus é uma bússola que nos indica o caminho certo nas áreas principais da existência humana. Se você não sabe qual o caminho a seguir, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A leitura, então, sistemática, desde o Gênesis até o Apocalipse, você deve ler todos os livros da Bíblia, porque todos os livros são inspirados por Deus, e Deus vai falar a você pela palavra. O livro é uma bússola. A leitura sistemática e contínua das Escrituras e a sua meditação diária são necessários para o Espírito Santo apontar o caminho. Enquanto você não lê a palavra, não meditar na palavra, o Espírito não vai apontar o caminho para você. Aí você vai atrás desses profetas falsos que ficam manipulando a sua vida. Não aceite. Leia a palavra, medite na palavra, e o Espírito Santo que habita em você vai lhe mostrar o caminho. A indicação da palavra de Deus sempre será agradável a Deus e a nós, enquanto mantermos comunhão com Ele. Mas para o mundo, a proposta de Deus sempre será absurda, né? A perfeita, boa vontade e agradável vontade de Deus. Você vai se alegrar nesse caminho, Deus vai se alegrar. Só quem não se alegra nesse caminho apontado pela palavra são os homens deste mundo, né? Eles estão na luz, estão nas trevas e não se aproximam da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O caminho certo apontado pela Escritura pode até nos levar a situações embaraçosas diante dos homens não regenerados, mas sempre seremos elogiados pelo Senhor. Sim, a vontade de Deus está na contramão desse mundo caído. Então, você seguindo a Deus, poderá ser que lá fora as pessoas te pressionem, possa fazer algum tipo de perversidade contra você. Mas lembre-se, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você é um feliz, você é um bem-aventurado. As Escrituras nunca indicam um caminho que vai nos prejudicar, nem a nós, nem ao próximo. Tudo que a Bíblia manda fazer será bom para mim, será bom para o outro. A Bíblia é o caminho do bem, é o caminho da verdade, é o caminho certo. As Escrituras nunca nos dão conselhos para nos levar a ofender a Deus. Preste atenção disso. Se você estiver lendo e interpretar que o que está mandando fazer vai desagradar a Deus, não é a verdadeira interpretação. A verdadeira interpretação das Escrituras sempre indicará fazer algo que glorifique ao Senhor. A Bíblia Sagrada nunca manda o indivíduo andar contra a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O seu testemunho é verdadeiro e dá sabedoria aos simples. Os atributos das Escrituras Sagradas. Em quarto lugar, as Escrituras nos capacitam a viver de maneira íntegra, correta. Leamos mais uma vez o 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça.
Os justos, segundo as Escrituras, são aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, é primeiro o caminho que ele nos indica, a Bíblia nos aponta, é como ser justos aos olhos de Deus. E ser justos aos olhos de Deus é aceitando o Evangelho de Deus, que os nossos pecados são perdoados por causa da justiça do Senhor Jesus Cristo. A justiça ensinada nas Escrituras valoriza a honestidade nos relacionamentos e nos negócios com o próximo. Todo aquele que conhece esse livro não será uma pessoa trambiqueira. Não quer dizer que o crente não cometa erros nessa área, mas ele não vive nesse caminho, porque está escrito, não furtarás. Então, uma pessoa é uma pessoa honesta nos seus relacionamentos e nos seus negócios. É o caminho da justiça. A justiça das Escrituras implica em uma linguagem sadia e longe de prejudicar a imagem do próximo. Eu não fico com nome feio, não sai da vossa boca nenhuma palavra podre, nem fico com tagarelice, com fofoca, com mentira, qualquer coisa que possa prejudicar a mim e a outro, porque a palavra do crente tem de ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Ele anda no caminho da boca limpa. A justiça da Bíblia ensina a respeitar as autoridades do lar, do trabalho, do Estado e da igreja e do próprio Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus e não há autoridade que Deus não tenha colocado. Então, queres receber louvor das autoridades? Obedeça. Então, o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Está se referindo a todo tipo de autoridade ali. A justiça do livro santo exige pureza física, mental e sentimental no homem de Deus. Fala aqui da área sexual. Lembre que o Senhor disse, aquele que pensar no seu coração em deitar com a mulher, já cometeu adultério com ela. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Pureza total na vida sexual. Somente os que praticam a justiça ensinada na palavra de Deus terá acesso ao lugar onde habita a justiça. Há um lugar que só tem justiça e só irão para lá aqueles que são educados na justiça, que são treinados na justiça, porque isso aqui é uma obra poderosa do Espírito Santo. Os atributos das Escrituras Sagradas. Em quinto lugar, as Escrituras nos habilitam à vida perfeita. Veja o 17, leamos. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ela ensina, ela repreende, ela corrige, né? E tudo isso para quê? Para fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há uma acomodação ao status espiritual presente. Isso não faz jus ao propósito da Escritura em nossa vida. Irmãos, não importa quantos anos tenhamos na igreja, ainda não chegamos a esse nível que Deus tanto quer, a estatura do varão perfeito. Então não vamos nos acomodar, vamos buscar a Deus para que Deus nos leve à perfeição. Deus está nos transformando à imagem do seu Filho, por isso não devemos nos conformar com qualquer tipo de pecado em nosso viver. Eu estou citando aqui agora Gabriela de uma música. Eu nasci assim, eu cresci assim, você assim, nada disso. Essa música não é para nós. Nós estamos em processo de santificação e não vamos nos conformar com este mundo, vamos ter a mente transformada pelo Senhor, para a glória do Senhor. Vamos a fim de que o homem de Deus seja
perfeito. É verdade que nunca chegaremos a essa perfeição nesta vida, porém, não devemos desistir de andar num patamar mais elevado. Não vamos deixar só Moisés, Elias, Enoque que andaram com Deus. Nós precisamos ser pessoas conhecidas como que andando com Deus. As pessoas precisam dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Observe que ele diz que o propósito disso, de perfeição, é nos habilitar a toda boa obra. Ser rico em boas obras é uma marca de um verdadeiro cristão e evidencia a genuína obra de Deus em sua vida. Não é trabalho, da irmã Dulce, é trabalho de todo homem de Deus, toda mulher de Deus. Deus nos criou para as boas obras. As boas obras vão levar os homens deste mundo a glorificar a Deus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, aprendemos aqui os atributos das Escrituras. Esse livro precisa ser desenterrado. Hoje, nós temos no tablet, a gente precisa ler no smartphone, nós precisamos ler a Bíblia. Estamos precisando urgentemente, porque as informações são muitas. E eu preciso avaliar todas essas informações à luz da palavra de Deus. Jesus disse aos saduceus, errais vós, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra dada a Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Que assim seja, que Deus nos abençoe.